Podcast Nossa Estação apresenta Carreiras e Saltos Sobrevivendo aos Abismos, uma série de 3 episódios produzidos especialmente para a Quinta Virada Cultural Souza. Então, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí que estão assistindo, que estão ouvindo esse podcast. E boa noite aqui, e bom dia e boa tarde para os convidados, né, de Carlos e Alhandra. Eu já queria começar esse diálogo, essa conversa, agradecendo, né, a presença de vocês aqui. Esse momento que a gente está compartilhando, eu acho que tanta coisa acontecendo no mundo, de certa forma, a gente é um pouco privilegiado de ter esse tempo, de ter esse momento para discutir algumas questões, para entender a nossa produção artística, para entender como a gente funciona enquanto artista. Então, de início, eu queria começar apresentando esse tema do podcast, né, que eu fui convidado aqui para mediar junto com vocês, e ter esse papo, essa discussão para a gente acrescentar, para a gente pensar, para a gente exercitar o nosso lado artístico, crítico e ver onde a gente pode chegar. Então, olha, o nome desse episódio é Carreira e Saltos, Sobrevivendo aos Abismos. Então, a gente vai tentar aí perpassar por alguns assuntos que estão dentro do contexto artístico-cultural, né? Para que a gente possa discutir aí o que é produzir essa arte, essa cultura no sertão, como é ser artista dentro desse contexto, pensar um pouco as dificuldades, pensar um pouco esses desafios. E eu acho que é um assunto bem complexo, é bem grande, é um assunto amplo, que com certeza a gente não vai conseguir esgotar aqui, mas eu sei que através das nossas vivências, do entendimento da gente aqui enquanto artista, tanto de Carlos como de Alhandra, e a gente vai conseguir compreender um pouco dessa temática e ver como é que a gente pode estar contribuindo com essa discussão. Então, eu gostaria de dar boa noite a Ed Carlos, né? Começar aqui apresentando ele enquanto artista sertanejo paraibano, né? Ed Carlos, que é ator, diretor, escritor, poeta, oficineiro e educador social. Ed Carlos aí que preside, né, a Beradeiros em Cena, que é um grupo de teatro aí na cidade de Souza. Ed Carlos já participou de peças de teatro, já participou de festivais e também escreveu um livro no ano de 2022, no ano de 2002, desculpa, chamado Além da Dor. E esse é um livro de poesia. Então, eu gostaria de dar bom dia, boa noite, boa tarde a Ed Carlos, que está aqui com a gente compartilhando esse espaço, tá? Seja bem-vindo a esse diálogo, Ed Carlos. E gostaria também de dar boa noite à nossa queridíssima atriz Alhandra, que é residente da cidade de São José de Piranhas. Alhandra, que é atriz, pesquisadora, recreadora, contadora de histórias, palhaça, oficineira. A Alhandra que criou também aí a trupe da Andinha, que é um assunto aí que a gente pode desenrolar também mais para entender como que ela produz sua arte aí no sertão. E a Alhandra também é graduanda em licenciatura em teatro na Universidade Regional do Cariri, não é isso? E aí eu quero dar mais uma vez aqui boa noite a vocês. Quero compreender um pouco da história de vocês, tá? Quero que vocês agradeçam aí o convite junto comigo da quinta edição da Virada Cultural de Souza, que convidou a gente para estar batendo esse papo aqui. E é isso. Gostaria de ouvir um pouco vocês aí, para que a gente pudesse dar início à nossa conversa. Assim, desde já eu já queria agradecer o convite, né, da equipe, né, da organização da Virada Cultural. Eu acho que o tema é muito interessante, né? Eu acho que tem muito o que discutir, essa questão dessa realidade de ser artista no sertão, e principalmente na cidade, né, de Souza, que é uma cidade pequena, que não é uma capital, que se torna muito mais complicado, né, de se manter dentro desse processo, dessa criação artística, né, dessa produção em grupo. Eu acho que é bem interessante isso. Eu estou feliz demais, né, poder falar um pouquinho da minha vivência e ouvir também a vivência de vocês. Então, estamos aqui para a gente se conhecer, né, ver essas dificuldades e, ao mesmo tempo, saber como cada artista, cada grupo desenvolve a sua arte, né, no dia a dia. Seja bem-vindo aí, Ed Carlos, ao nosso bate-papo. Boa noite a todos. Olá, gente. Como disse Mel, que no início, bom dia, boa tarde, boa noite.
Que alegria estar aqui com vocês, amigos de longas datas, Melk, parceiro do cinema, Getúlio, também parceiro, é de Carlos. Eu estou vendo aqui como um bate-papo delicioso e eu já imaginei que estamos nessa mesa aí redonda, conversando e discutindo sobre todas essas questões deliciosas de se falar, que é falar sobre nossa arte, que é falar sobre o meio do nosso trabalho, esse meio de vida aí nosso, que não é nada fácil, e principalmente aqui no sertão, né? Se a cultura já é difícil, mundo afora, imagina aqui no nosso sertão, mas não é impossível, e por isso que a gente vai falar disso. É a dor e a delícia desse fazer artístico, de acreditar, sabe, na nossa arte e botar para frente, sem precisar ir para tão longe, mas a gente poder semear aqui em busca dessas terras férteis, sertão adentro. Então é isso que a gente está, é para isso que a gente está aqui também, para inspirar outras pessoas que estão nos ouvindo, tá, através do podcast. E vamos lá, vamos à conversa. Eu fiquei muito feliz, assim, quando eu recebi o convite, porque quando eu li a descrição dos artistas que estariam aqui compartilhando esse momento comigo, eu vi tanta multiplicidade de talentos, tanta, não sei nem a palavra para definir, mas, assim, tanta ação dentro do nome de vocês, sabe? Tipo, a Leandra, atriz, pesquisadora, recreadora, Ed Carlos, ator, diretor, escritor, poeta. Então, isso me provocou de uma forma a pensar o quanto nós, artistas do sertão, somos tão amplos e somos tão complexos, e quanto isso reverbera na nossa trajetória, na nossa forma de fazer arte. Porque, assim, desde muito cedo, né, quando eu comecei a fazer teatro, quando eu comecei a me envolver no mundo da arte, no sertão, é muito trabalho. É assim, a gente é ator, a gente é pesquisador, a gente é iluminador, a gente é maquiador. Então, acontece tanta coisa que enriquece a gente enquanto artista, que eu senti que reverberou nessa descrição que eu recebi de vocês, sabe? Assim, apesar de eu já conhecer vocês enquanto artistas, a gente já tinha aí compartilhado alguns momentos, alguns encontros, mas eu fiquei muito feliz e eu queria muito, Alhandra, que você falasse um pouco, assim, principalmente como você pensou essa trupe Andinha, a trupe da Andinha, no caso, né? Que é a trupe que eu acompanho muito o seu trabalho através das redes sociais, então eu vejo que você é bem instigada nessa trupe da Andinha, e eu vejo que tem uma produção cultural por trás, que tem uma forma de pensar esse fazer artístico dentro dessa trupe. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como você pensou isso, como que essa trupe acontece dentro desse contexto sertanejo, e a palavra está com você. Eu costumo dizer que eu sou de muitas, então eu sempre busquei, dentro do meu fazer artístico, que permite, né, essa liberdade de criar além de permitir, para a gente sobreviver também, é preciso estar buscando outros caminhos. A trupe foi uma delas, financeiramente falando também, mas a trupe nasceu do meu gosto, do meu gosto por atividades lúdicas, infantis. Eu lecionei durante 7 anos numa escola infantil aqui em São José de Piranhas, de ensino infantil. Hoje não mais, ela já está em ensino médio, se eu não me engano, é a Grão de Mostarda, mas na época era de ensino infantil. A sala de aula com crianças me permitiu assim, muitas habilidades pedagógicas. Então eu juntei essas habilidades da sala de aula com as habilidades do teatro, e aí nasceu a trupe da Andinha, sabe? Atriz, professora e palhaça, e criamos a trupe da Andinha, que a princípio era só pintura artística, né? E depois foi expandindo. Por que não levar o teatro para um aniversário? Por que não levar um personagem vivo, contação de história? E foi onde começou, a cada dia surgindo ideias, e hoje nós temos um pacote aí recheado de entretenimento mesmo infantil, que vai desde as brincadeiras, e são brincadeiras do tempo da vovó, são brincadeiras do vovô, da vovó, as brincadeiras tradicionais mesmo,
mesmo que nós queremos resgatar e que nós queremos trazer para as crianças de hoje, que está tendo infância diferente da nossa, né? Nesses meios aí de internet, os meios, as redes sociais, não que seja ruim, também é interessante, mas é bom equilibrar, e aí a gente leva também essa questão, e as crianças amam, toda criança de geração gosta de brincar, basta ser estimulada. A gente está levando esse estímulo através da trupe da Andinha, leva teatro, leva a contação de história, como eu já disse, e aí começou comercial mesmo, nas festas, nos aniversários, nós passamos também a vender, né, a promover a trupe para escolas, para outras instituições, para empresas, bem como também projetos sociais, né? Eu sou assistente social, então não podia ficar de fora da gente também estar apoiando questões sociais. Enfim, estamos aí fazendo aí a animação, a alegria da criançada através da trupe da Andinha. E a de Carlos, nós temos isso em comum também. Ver em Contato de Souza, ou quando não posso, eu já sei que a de Carlos também está junto nessa. Não sei se vocês sabem, né? Mas a de Carlos é recreador, e no meu amigo também arrasa na palhaçaria, faz pintura facial. Eu digo, ai meu Deus, era para a de Carlos estar aqui ou eu estar junto, porque ele ia estar bem mais próximo com a trupe, ia ser trupeiro também. Mas eu acho que a de Carlos vai concordar comigo. Nós começamos normalmente querendo sobreviver, e deixa fazer isso, tirando todas essas nossas habilidades para ver se consegue se sustentar, se manter na arte, nessa profissão do fazer artístico. Que massa, Além da sua fala. E, como eu falei, reverbera exatamente um pouco dessa complexidade do que já vem, tanto em Ed Carlos como em você, enquanto artista, né? Dessa coisa de exercer esse pensamento e essa prática de que a arte é para ocupar esses lugares, é para estar chegando nas pessoas em todos os lugares. Então, muito bonita essa história da sua trupe, assim, em relação a você perceber essa necessidade de levar a arte, levar a contação de história, levar todas essas expressões que você citou a essas pessoas, independente do espaço, mas preocupada com esse impacto mesmo, com como modificar a vida, o contexto daquelas pessoas. Isso é muito massa, né? Trazendo alegria com a sua trupe. E uma coisa que eu achei muito incrível, que é compatível com você e com a Ed Carlos, é que a Ed Carlos também é educador social. Então, isso para mim tem um pensamento assim um pouco da prática artística teatral, cena. Não tenho essa experiência da sala de aula. Para mim é um pouco bem curioso, né? Essa coisa da educação, de como passar esse conhecimento. Então, eu queria que a de Carlos, só dando um adendo, assim, a temática do podcast é carreira e saltos. Eu dei um salto, assim, já para esse momento, porque eu acho muito importante a gente começar falando do que a gente está fazendo agora, nesse momento, para que as pessoas saibam, para que as pessoas procurem o nosso trabalho. E aí depois a gente conversa um pouquinho aí como que a gente construiu tudo isso. Então eu gostaria mesmo que a de Carlos, nesse momento, falasse um pouco desse desafio enquanto educador social, trabalhando com arte nesse contexto, como que ele lida com esses desafios, quais são os desafios encontrados. A palavra está com você, Ed Carlos. Muito massa a palavra da minha amiga aí, porque, né, a gente está tão distante, ao mesmo tempo tão próximo, né, dentro do fazer artístico, porque a gente acaba convivendo nesse mesmo universo, né? Eu sempre costumo dizer que a arte, ela me salvou, né? Me salvou de muita coisa, né? Eu acho que a arte fez com que eu me tornasse um ser humano completo. Se não fosse a arte, se não fosse o fazer teatral, se eu não tivesse encontrado isso nessa vida, com certeza eu não seria feliz como eu sou hoje. Eu nem falo da questão financeira, porque a gente sabe a dificuldade que é, e que não, é complicado você se manter, né? Encontrar algum artista, algum grupo de falar, a gente se mantém dentro do fazer artístico. E a questão do orientador social me ajudou muito, né? A abrir mais esse leque e levar o teatro, levar as brincadeiras populares, né? Levar
levar as esquetes de palhaço, né? E aí eu consegui, dentro desse meu trabalho, eu trabalho nos CRAs aqui na cidade de Souza, né? Que são 2 CRAs, um CRAs do Mutirão e um CRAs do Alto do Cruzeiro, né? E aí eu acompanho grupos, tanto de criança, adolescente e idosos, e aí eu levei essa proposta, né? Eu entrei dentro dos CRAs com esse pensamento de fazer com que trazer a arte e que essa arte transformasse essas pessoas, né? E é tão interessante isso, o poder que tem a arte sabe, de tomar, né, as pessoas, né, de trazer alegria, né? E isso me encantou por demais. E aí, quando essa proposta foi sugerida, quando me convidaram para trabalhar nesses CRAs, eu fui com essa proposta, né? Eu não queria ser mais um que estava levando um curso ou uma oficina, né? E que não ficasse nenhuma semente. Então, eu quis plantar isso, né? E eu só vou levar o que eu sei fazer. E aí, fui recebido de uma forma tão legal, tão intensa, né? Que até eu me emociono um pouco quando eu falo das minhas vivências com eles, que eu consegui, não, a palavra não é conseguir, mas dentro do processo de trabalho, dentro dos CRAs, né, eu convivi com jovens delinquentes, com jovens depressivos, com idosos também em estado de depressão. E aí, dentro dessa proposta da arte, da dança, do teatro, da contação de história, né, eu vi uma transformação. Então, uma pessoa que estava sempre triste ali, né, quando acontecia esse processo de uma apresentação, de uma oficina, eu via brotar do sorriso nos lábios do adolescente, do idoso, né, ao ponto deles chegarem para mim e agradecer, para vocês verem como é importante, né, o nosso trabalho, né, a nossa arte, né, que a gente pode salvar, pode transformar, pode colocar, dar a uma pessoa uma oportunidade, né? E aí muitos chegam a mim e me agradecem e falam que eles voltaram a viver. Então, essas vivências do orientador social, de trazer, pegar essa arte, né, que está dentro de mim, que eu convivo todos os dias, e levar para esse universo, para essas pessoas, né, que são pessoas, eu trabalho com pessoas de periferia que muitas vezes não tem o que comer ao acordar, que muitas vezes o filho, o adolescente, né, é filho de um pai drogado, de uma mãe presidiária, né, de um idoso que está em casa abandonado, rejeitado ali, que já não serve mais para nada. Então, é esse pessoal que eu trabalho, né, todos os dias. E isso, não, como ser humano, isso me engrandece muito. Então, meu trabalho social com eles é esse processo, estar acompanhando com eles, levar essa alegria para dentro dos CRAs. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas é dessa forma que eu imagino e que eu penso. Nossa, Ed Carlos, você respondeu super. Eu acho que você trouxe pontos bem importantes dessa pergunta. E antes de começar o podcast, eu estava dando uma lida em alguns textos, assim, para pegar algumas referências, algumas perguntas, e eu li uma frase que me impactou muito, que é a seguinte: no sertão paraibano, se plantando, toda a arte dá. Então, essa fala, tanto a sua fala quanto a de Alhandra, me trouxe muito essa metáfora desse artista semeador, sabe? Desse artista que coloca a sua semente ali, que rega todo aquele processo, até ver aquilo ali florescer. E aí, quando você vê os frutos, quando você vê os resultados, você fica exatamente sentindo essa emoção, essa felicidade que você compartilhou aqui com a gente. E eu não sou educador social ainda, não estou dentro desse contexto, mas eu vejo muito, eu tenho muitos amigos que são professores, que estão trabalhando nessa área da educação e que têm muito essa preocupação com essa parte do semear, quando se trata dessa questão artística, quando se trata de falar de arte.
E é muito bonito a sua fala, quando você fala disso, né, de dar ali a possibilidade daquelas pessoas se expressarem, se conhecerem através da arte. Então, isso é muito bonito. Você respondeu sim à minha pergunta. E eu agradeço por toda a sua... por compartilhar toda essa sua trajetória, né, aí, em relação à sua parte de educador social. Muito legal. E você também escreveu um livro de poesia, né, em 2002, que se chama Além da Dor. O que eu achei... eu não sabia desse detalhe, né, que você já tinha escrito esse livro, já tinha lançado esse livro. Não sabia também que você era poeta, apesar de já conhecer você enquanto ator, né? Já vi você aí trabalhando na área do teatro, mas não sabia que você escrevia. Então, eu dou muito valor à poesia, eu amo ler poesia. Eu queria que você só falasse um pouco do seu livro, que eu fiquei um pouco interessado. Também gostaria de que as pessoas soubessem do Ed Carlos poeta. Rapaz, a questão desse livro foi um apanhado, né, de vivência também. Nessa época eu trabalhava muito na escola Pós-Valente 2, né, aqui em Sousa. E aí, num certo dia, a diretora me chama, né, e propõe a gente montar um grupo de poesia, né? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de poesia, sempre gostei de ler poesia. Então, eu sempre estava escrevendo, fazendo uma poesia aqui, outra ali, né? E aí, dentro nessa ambientação, né, tinha jovens também que também estavam estava nessa mesma vibe de escrever, né? E aí a gente montou esse grupo de poesia, que ela falava que a Academia de Poesia do Pós-Valente 2, e aí liberou uma sala para a gente, né, na época, e aí a gente se reunia nessa sala para ler poesia, para recitar poesia, para escrever poesia, né? E dentro desses apanhados, de tudo que foi feito nesse período, né, eu propus à diretora da gente escrever um livro, né? E aí ela disse: de Carlos, você tem material que dá para a gente fazer esse livro? Eu disse: certeza, tenho sim. E aí mostrei esse material, né? E na época fazer um livro era muito complicado, eu falo da questão financeira, né? E aí todas as poesias desse livro foram realmente vivências minhas, né? Então fala de sentimento, fala de abandono, fala de solidão, né? Fala de entrega, né? Então todo o processo de poesia do livro, né? É dentro dessa vivência, dessas coisas que eu acabei passando nesse período. E aí eu escrevi um livro, né? Na época um amigo meu fez a diagramação do livro e tudo. E esse livro, dentro do livro, tem poesias também de poetas da época, né? Que estava dentro dessa Academia de Poesia no Poli 2. E aí a gente colocou algumas poesias, foi escolhida, tudo. Então, o livro praticamente é uma coletânea, né? Tem poesias dos meninos e tem poesias minhas. E aí, esse livro foi lançado, né? E eu lembro que na época a gente fez uma noite de autógrafo, essa coisa toda, né? E eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que estavam interessadas também nessa questão de poesia e tudo mais. Mas o livro, praticamente, era as nossas vivências, era o que estava dentro da gente, o que eu estava sentindo naquele momento. E eu só consigo fazer poesia se eu sentir, se eu estiver sentindo, né? Então, tem a inspiração, lógico, né? Mas se eu não colocar ali como eu estou, né? O que eu estou pensando, como está a minha cabeça, e aí tem dia que eu não consigo rabiscar nada, fazer nada, dá um bloqueio mental que ele, porra, o que está acontecendo? E aí tem dia que você acorda e vem com aquilo tudo na cabeça e você começa a escrever. Então o livro, Além da Dor, surgiu dentro desse trabalho de grupo. Porque praticamente, quem me conhece sabe que a minha vida toda
foi dentro de grupos, né? Grupo de teatro, academia de poesia, né? Grupo de dança folclórica. Então, assim, eu fui criado dentro desses grupos, né? Até eu montar o meu próprio grupo, né? E trabalhar com esse pessoal. Mas o livro foi feito dentro dessa proposta. Muito bom, Ed Carlos. Eu fiquei bem curioso, tá? Quando eu for a Souza, eu quero ver esse seu livro, quero ler suas poesias. E agora eu queria saber um pouco de Alhandra, assim, que muito bom esse tema desse podcast, né? Essa coisa da carreira e do salto, e entender sobre os abismos, que podem ser tantos os abismos, como tanto a Alhandra como o Ed Carlos já comentou aí, tanto a parte financeira, quanto essa parte desse abismo do não sentir, do não ter como produzir, do travar. Então, são abismos tantos que são colocados externamente, quanto internamente. Então, eu acho que esse processo artístico é um desafio do início ao fim, né? Assim, a gente vai sempre alcançando outro patamar através de uma luta, assim, cavando que a gente vai chegando lá, né? Isso é muito massa, assim, e tá muito presente nos artistas sertanejos, porque a gente tem uma garra muito, muito massa, assim, de produzir arte e cultura, que eu acho muito, muito bom de ressaltar isso. Alhandra, eu queria saber de você um pouco, assim, da sua experiência em relação a ter que sair do seu lugar, né, da sua cidade, de onde você nasceu, para buscar esse conhecimento em um outro lugar, porque a gente sabe que essas políticas que estabelecem essas regras de onde vai ser colocado esse investimento, de onde é que vai ter esse curso de teatro, onde é que esse financeiro vai chegar para que a gente possa investir nesses artistas, nesses grupos. Então, a universidade entra nesse contexto aí, porque a gente sabe que a gente que veio do sertão teve que se locomover até um outro lugar para buscar esse conhecimento, para enriquecer o nosso processo artístico, a nossa mala artística. E eu queria saber de você como foi, porque assim, eu saí muito novo de Souza, com 18 anos, eu vim morar em João Pessoa. Eu já fazia parte do grupo Teatro Oficina, né, que é um grupo também de Souza, um grupo que tem mais de 40 anos de história. Alhandra conhece o pessoal do grupo Oficina, Ed Carlos também conhece o pessoal do grupo Oficina. Então, assim, eu sou muito feliz de ter vocês dois aqui hoje compartilhando esse momento comigo, essa conversa, porque vocês são frutos também desse intercâmbio com esses outros artistas que também já estão fazendo essa arte no sertão há muitos anos e que não desistem, que estão ali enfrentando esses abismos, que estão buscando dar esses saltos. Então, isso é muito massa. Então, eu acho que essa questão da gente chegar na universidade, em um outro lugar, é um salto que a gente está ali buscando construir a nossa carreira através disso, né? Buscando conhecimento, buscando coisas que vão agregar. Então, é uma dificuldade muito grande sair da sua cidade para ir buscar isso em outro lugar, porque está definido que o curso está lá. E aí a gente tem que ir buscar isso. Então, eu queria que você comentasse um pouco dessa sua experiência, Alhandra, de como foi sair do seu lugar e chegar nesse outro lugar, e como você se sentiu nesse outro lugar, se de certa forma você se sentiu representada ou não, como que as questões do sertão reverberam na universidade e se reverberam, né? Porque, assim, no grupo no curso da universidade aqui da Federal da Paraíba, bem no final do curso foi que falaram um pouco dessa questão do teatro popular, de uma coisa que já era um pouco mais minha raiz, mas até então era uma discussão bem eurocêntrica, uma coisa assim, bem distante do meu contexto teatral que eu já vinha construindo. Então, eu queria saber de você como foi chegar lá, né, na URCA, para cursar a licenciatura, tendo que buscar esse conhecimento. Primeiro, foi algo que vem de muito tempo aí atrás, esse sonho, sabe? Eu não queria só fazer teatro, mas eu queria estudar sobre teatro. Eu queria, teoricamente, entrar nesse mundo, nesse caminho, mas aí não tinha por aqui. Sempre, mas sem perder a esperança. Então, acho que bem antes lá de fazer minha primeira graduação, né, que eu concluí serviço social, mas bem antes eu já ficava buscando aonde é que eu vou fazer teatro, arte cênica, seja licenciatura, seja bacharelado, seja o que for, eu quero entrar numa universidade de teatro. E o lugar mais distante, mais próximo, no meu conhecimento, naquela época, era a capital João Pessoa, que fica 9 horas de viagem, os quilômetros, 500 e poucos, sei lá, quilômetros, e eu, meu Deus, com trabalhos por aqui, apegada à família e apegada à história aqui do sertão, eu sinto a necessidade ainda de transformar,
de alguma maneira, a arte aqui. Né? A arte não é só transformadora, ela é humanizadora. Ela transforma quem vai ao teatro, ela transforma quem faz teatro. Mas e aí, se aqui não tem um espaço físico, um teatro mesmo, local, que acolhe, que receba uma criança, como é que ela vai saber que gosta de teatro? Né? Como é que ela vai sentir essa atmosfera do teatro para pegar gosto? Então, eu sinto essa necessidade de trazer para a minha cidade algo do tipo espaço físico, e vou conseguir, porque eu consegui chegar numa universidade. Até um dia desse eu achava impossível, voltando lá atrás, então eu achava impossível, porque era distante. Só que eis que surge o Crato, né? O curso de teatro ele é novo. Mesmo assim, eu ainda não podia. Acho que o curso está entre trancos e barrancos, porque houveram mudanças no espaço, greve, acho que há 10 anos só, lá no Crato. Começou em Barbalha, depois passou para Juazeiro e agora está no Crato, Centro de Artes, né, da URCA. E quando eu vi que tinha essa possibilidade, eu foquei nela e mesmo tendo terminado serviço social e tudo, o curso eu gosto, lógico, eu gosto também na minha profissão como assistente social. Eu costumo dizer que eu sou assistente social fazedora de arte, porém eu digo, não, mas eu quero fazer teatro. E aí fui me organizando mentalmente também para sair do meu cantinho e para chegar nesse lugar novo, nesse lugar diferente. Mas eu cheguei lá e fui muito bem acolhida. São pessoas especiais, são pessoas que falam a nossa língua, artisticamente falando, sabe, que entende a nossa luta. Em 2018, né, fiz a prova, consegui entrar, e a luta só estava começando, porque eu não consegui também morar assim lá definitivo. Eu tinha minhas coisas aqui na cidade, a trupe já estava acontecendo, então, no final de semana eu tinha que estar aqui para trabalhar, então foi muito cansativo, mas, ao mesmo tempo, eu estava lá na sala de aula e não acreditava que eu estava cursando teatro. E aí eu ia na segunda-feira, eu voltava na sexta, enfim, aquela correria danada. Infelizmente, tive que trancar por conta disso, por conta dessa logística, né, dessa dificuldade com o transporte, da questão financeira. E eis que veio a pandemia em 2020 e eu vi, né, no caos, na guerra, aquele pontinho de flor, infelizmente, brotando, não era para ser, nem é romântico, mas surgiu a oportunidade de voltar para o curso nas atividades remotas. E aí cursei mais 5 semestres, na verdade 6 agora, né? Não, 5, concluindo, o que me deixou bem mais forte, né, na minha arte, porque quando eu tive que trancar lá em 2018, veio uma frustração de, cara, eu sonhei tanto, ter que trancar, mas enfim, cursei, estou quase concluindo, e é só para inspirar também, dizer a vocês, se quer, mesmo que você veja distância nesse sonho, só foca nele, pode ser até clichê, mas é verdadeiro, foque, cria essa meta, vai sem medo, sem medo de nada para tudo dar certo. E mesmo que vai encontrar dificuldade também nesse meio aí do caminho, nessa realização do seu sonho, mas não desistir, não desistir. Quando eu tranquei, eu digo, eu não estou desistindo, eu só estou adiando um pouquinho do meu sonho. A URCA é maravilhosa, quem se interessar e está tão próximo da gente aqui, né, está bem mais próximo do que a capital, e é como eu digo, gente, Getúlio, Ed Carlos, Melk, nós precisamos de beber de outras fontes, de ir e tal. É o meu desejo, né? Mas eu sempre volto para o meu cantinho e trago para cá, quero trazer para cá, quero multiplicar, eu quero somar na minha cidade, que é tão escassa de cultura. E somos, como Ed Carlos disse, essa sementinha aí, e brotando outras sementes também, conseguir descobrir sempre esse impulso criativo para, né, dar esse salto aí para produzir arte. Eita, respondeu assim de uma forma muito imensa. Muito obrigada, Aranda. Você me arrepiou e fez eu ter memórias aqui bem
bem emocionantes sobre a minha trajetória, assim, também. Você me lembrou algumas coisas referente a todo esse processo. É muito engraçado, né? Assim, como na nossa fala, enquanto artista, tem muito essa coisa da força, do buscar, do querer. E é engraçado, porque ao mesmo tempo que isso nos fortalece, ao mesmo tempo também tira as nossas forças, porque às vezes não depende unicamente da nossa vontade, do nosso querer o nosso querer de estar ali naquele lugar e querer muito estudar e querer muito fazer, que a gente sabe que algumas políticas públicas, né, assim, de investimento nesses canais poderiam ser bem mais direcionadas para que a gente pudesse realmente ter acesso direto, para que a gente não tivesse um processo tão, não sei se é doloroso a palavra, mas tão, sabe, tão cansativo nesse sentido, que às vezes a gente até sente essa vontade de desistir, mas a arte ela é tão poderosa que a chama que tem no nosso coração fala, não, não, é aqui que você tem que investir a sua energia. E isso é muito, muito, muito interessante. A gente já está se encaminhando pertinho do final, mas eu queria assim, muito que a de Carlos falasse um pouco dessa questão do teatro de grupo, porque isso é muito importante, principalmente para a gente que veio do sertão, onde já é pouco essa produção, de certa maneira. Não é, eu não me arrisco nem a dizer que é pouco, porque a gente tem muita gente trabalhando na arte, no nosso sertão, mas assim, é pouco a galera que consegue sobreviver, que consegue manter, que consegue ali segurar e levar para frente essa produção, mesmo com essas faltas públicas, mesmo com essa falta de investimento. Como, por exemplo, eu vim do Grupo Teatro Oficina, que tem 40 anos de história, que está ali todo ano procurando uma montagem nova. Então, para mim, foi muito importante essa questão do teatro de grupo, para me fortalecer enquanto artista e dizer assim, é isso que eu quero, porque eu trabalhei duro aqui com essa galera, eu entendi o que é fazer, o que é produzir, e eu quero isso aqui. Então, o teatro de grupo foi fundamental para que eu pudesse ter uma visão sobre a minha parte artística, do quanto eu queria aquilo. Então, Ed Carlos, que é um cara que domina como ninguém essa questão do grupo, de teatro de grupo, como é que resiste no sertão, Ed Carlos, enquanto grupo artístico. Bel, que essa palavra resistência, ela é não só forte, mas ela está conosco, né? De que ela está entrenada, ligada, né? A quem faz arte, quem faz cultura no sertão e aqui, especialmente em Sousa, né? É uma cidade pequena. A questão de vivência de grupo, né? As minhas experiências com grupo sempre aconteceu, né? Desde do início, né? Quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer teatro, que eu queria viver aquilo, queria entrar dentro daquele universo, e aí eu comecei a buscar pessoas que também tinham esse mesmo pensamento, né? Que estava disposto a trabalhar, a aprender. E aí, dentro desses encontros com essas pessoas, foi com que os grupos foi formando, né? Eu passei por 3 grupos, né? 3 grupos formados. O primeiro grupo foi o Francis Vida, né? Isso em 98, 97, né? Nessa época eu tinha um trabalho dentro da igreja, né? Nessa época eu estava no seminário, né? Era seminarista e tudo. A gente encenava trechos da Bíblia dentro da missa ou em festa de igreja. E aí, dentro desse processo, né, eu morava numa periferia, né, no Zu Silva, e lá, em uma das reuniões com esses jovens, que a minha preocupação era, eu via esses jovens muito dispersos, né, se envolvendo com droga, com prostituição, né, e eu precisava fazer alguma coisa para tentar mudar aquela realidade, porque também eu percebia que eram jovens que tinham capacidade, que tinham vontade, né, e que estavam precisando apenas de uma ajuda, de um convite, né, de um apoio. Propôs na formação do grupo, falei na época com o presidente do bairro, que ele liberou uma casa para a gente ensaiar. Então, peguei esses meninos, né? Na época, eu estava entrando dentro desse universo de teatro, eu sempre fui uma pessoa curiosa,
sempre fui uma pessoa que busca informação, que estou vendo isso, que estou lendo aquilo, né? Eu não tinha, na época, a prática do fazer teatral. Antes disso, eu estava vindo de uma oficina de teatro, né, no antigo Singá dele aqui em Sousa, e isso foi 5 meses, 6 meses, né? Essa oficina foi aberta pelo grupo Oficina. E aí, depois dessa participação, né, eu já também trabalhava na igreja, e levei esse pouco que eu aprendi para dentro dessa periferia, e aí a gente montou esse grupo, Francis Vida, e aí a gente montava esquetes, dia do namorado, dia das mães, essa coisa toda, e aí eu conseguia ver essa transformação. Depois, eu já tinha um pensamento, né, já tinha caminhado um bom tempo, e o meu pensamento era de sair da comunidade e ganhar ganhar outros lugares, né? Tirar essa arte dentro da periferia e mostrar, né, para a cidade toda que realmente a gente tinha capacidade, né, de trabalhar, de levar espetáculos, de levar apresentações. E aí surgiu um segundo grupo, que foi o Franzarte, né? E esse Franzarte, né, já era com pessoas que já tinham uma base, já tinham conhecimento, e a gente montou esse Franzarte. Isso foi até 2000, o Franzarte foi até 2000, 2004, 2008, até 2013. Com o final, a gente montou a CIA Beradeiros, que já foi um processo de um grupo mais buscando mais o profissional, buscando mais fazer a coisa bem feita, né? Já montando espetáculos, e aí a gente começou a ganhar o respeito, né, das pessoas, dos artistas, né? E aí não era mais o grupo da periferia, mas era um grupo que tinha base e que estava sendo, a pessoa estava comentando de trabalhos, de espetáculo, de cursos, né? Dentro desses processos de grupo, a minha formação sempre foi de abrir portas, né? De trazer jovens, de trazer pessoas, de formar, e que esse pensamento meu, de semente mesmo, né? De brotar e de formar pessoas, para essas pessoas formarem outras pessoas e seguirem. Eu poderia simplesmente trabalhar eu ou outra pessoa e sem precisar estar num grupo com um monte de jovens, com um monte de pessoas. Tanto que essa semana um amigo meu chegou para mim e disse: cara, você é um cara esforçado, você é um cara que você tem base, né? Tudo que você tenta fazer, você consegue, você tem talento, mas aí você fica perdendo tempo. Esses meninos que você está formando são meninos que não têm tanta experiência, e você poderia, você e outro, montar espetáculo e sair aí, não só aqui em Sousa, mas fora. Você tem essa condição. Mas o meu pensamento nunca foi isso. O meu pensamento era de formar, e tudo que eu adquiri de experiência passar à frente e poder transformar, né, essas pessoas. E graças a Deus eu consegui muitas e muitas sementes, né? Tem meninos que passou pelo grupo, né, que hoje faz teatro em São Paulo, né? Tem passou no grupo que já fez aparição também na Globo, né? Não com personagens principais, essa coisa toda, né? Com uma cena ou outra, mas foram pessoas que encontraram uma porta aberta para que eles pudessem se alimentar, beber dessa fonte, né? E poder passar de um para o outro. Então, é esse pensamento, né? Eu nunca fui de ser o ator principal, ou de sair pelo mundo pensando só na minha imagem. Eu acho que é por isso que eu continuo aqui, sabe? É por isso que eu continuo em Sousa, né? Eu acho que eu tive a oportunidade de ir para fora, tive convite de fazer coisas diferentes, mas aí eu pensava em abandonar essa fala a vida está aqui, a família está aqui, seus sonhos estão aqui. Então, assim, eu tive a oportunidade de ir embora, de buscar abrir outras portas, mas eu escolhi ficar aqui, eu escolhi
fazer arte aqui, eu escolhi formar pessoas aqui, eu escolhi montar projetos aqui, e se me abrir portas e se me der convite, a gente leva esse trabalho para fora, como a gente já levou para Juazeiro, como a gente já levou para o Crato, como a gente já levou para Campina Grande, como a gente já levou para várias cidades, e graças a Deus, né, sempre dentro desse processo de grupo. Então, assim, a minha experiência é muito, muito rico, né, de Carlos, a sua fala nesse sentido, porque teatro de grupo, assim, ele fortalece muito o artista, ele vem para que a gente entenda o que é o trabalho do ator, né? Como você falou, além da imagem, além dessa perspectiva do palco, de quem é que entende, quem não entende, quem é que sabe mais, quem é que sabe menos, mas do quanto que aquela pessoa, enquanto ser humano, enquanto artista, pode expandir, quantas possibilidades pode encontrar na vida de se transformar, de transformar outras pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante, principalmente dentro de um teatro, dentro de um grupo de teatro, porque a gente sabe que são muitos anos que a gente vai ali construindo, acaba se tornando uma família, são pessoas que a gente se preocupa, então a gente está ali querendo crescer junto, e é muito incrível, né, essa questão aí. Acho que a gente está se encaminhando bem para o fim, assim mesmo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho rápido, assim, só para a gente dar uma apertada ali também, né? Porque, como vocês sabem, como eu também já comentei aqui com vocês, e na fala de vocês está muito bem representado dessa nossa gana, dessa nossa vontade, mas, como eu disse, nem sempre depende unicamente disso. Às vezes a gente está ali com a ideia de um projeto incrível que vai impactar uma comunidade inteira, que vai chamar a atenção de várias pessoas, que pode modificar o contexto social de determinada comunidade, de determinado grupo, mas falta um incentivo ali para que a gente possa acreditar, para que a gente possa colocar tudo que a gente pensa naquele projeto. Então, essa finalização é realmente um puxãozinho de orelha, assim, nessa questão de ordem pública, sabe? De ordem de política pública, para que a gente possa pegar os nossos projetos e levar aos lugares, porque por mais que a gente sempre queira, e por mais que a gente acabe sempre fazendo na garra, na gana, mas a gente sabe que a participação do poder público na cultura, na arte, ela tem que acontecer. Então, eu queria que a Leandra e a de Carlos desse um breve comentário assim, em relação a esse incentivo, né? E de vocês, enquanto artistas independentes, de pessoas que estão ali lutando todos os dias para colocar a sua arte no mundo, para nos presentear com seus poemas, com a sua trupe, com a sua alegria, com seus grupos, com seus espetáculos. Então, isso é muito importante para que a gente puxe essa discussão e entenda a função do poder público na cultura, né? Como é que deve acontecer. Então, Alianda, se você pudesse comentar um pouco, assim, brevemente, para que a gente pudesse já finalizar. Quando você começou perguntando como sente, né? Eu suspirei porque eu me sinto esgotada e há algum tempo já é uma luta nossa. Mas sabe o que é interessante? De certa forma, você chega e cita como artista independente. É isso, é buscando nossa independência e buscando outros meios de sobrevivência. Mas também não desistindo de lutar, de cobrar algo que é direito nosso, dever deles, mas é cansativo, é uma luta assim que, infelizmente, quando a gente via que estava melhorando um pouquinho, vem aí tragicamente essas mudanças com o governo, com desse desgoverno, sabe, que nem merece a gente nem citar nomes aqui, mas a gente já sabe de quem estamos falando. Aí volta aquela história do artista com o pires na mão, com muitos sonhos, com muitos planos, com muitos projetos, e que às vezes que precisa depender dessa galera. Só que o cenário também está mudando com relação está todo mundo se fortalecendo, mas entre nós, sabe? Não dizendo assim, não vamos precisar deles, mas nós estamos buscando também outras maneiras. Pelo menos eu pessoalmente, assim, só me faz fortalecer aquela coisa de dizer, vou depender, mas eu vou buscar isso que não vai precisar deles, de alguma forma. Eu sei que algumas coisas não tem jeito, como eu falei, não vou ser redundante, mas é isso, estarmos firmes, confiantes,
temos sim que cobrarmos, temos sim que sermos seres políticos, não tem essa história de não gosto de um nem outro, não vou mais votar, temos que votar, sim, principalmente a juventude, tem que estar acreditando e tem que estar junto, temos que ser seres políticos para mudar mesmo esse cenário. Foi por conta disso que está acontecendo todas essas questões aí, que nós começamos a tirar um monte de ratos do esgoto, mas a gente vai colocar para fora, porque a gente agora descobriu quem é quem, né, quem é contra isso, quem é contra a cultura, quem é contra o fazer artístico. Foi, de certa forma, foi bom, porque um monte de gente foi saindo aí, se descobrindo na maldade, na ruindade, e a gente vai colocar esses ratinhos de volta para o esgoto. Vamos voltar a fazer o que a gente estava fazendo lá há um tempo aí, com mais firmeza. Sim, a vez é nossa de estar próximo. E o que eu acho massa é que quando eu falo assim de investimento na cultura, também falo desse investimento em grupo, em artista, em projetos, mas eu falo também dessa possibilidade da dignidade humana, de conhecer a arte, de dar essa possibilidade das pessoas nas escolas, nas comunidades, nesses lugares de difícil acesso, né, que a gente sabe que, querendo ou não, é uma política que escolhe onde vai colocar esse investimento, que escolhe onde é que a arte vai chegar, mas que a gente está ali, enquanto artista, sempre fazendo o nosso, sempre colocando o nosso caminho ali paralelo para que a gente também possa atingir esses lugares, né, como você falou, de forma independente, trabalhando, porque a gente tem que fazer, a gente sente que tem que fazer, e isso é muito importante. Ed Carlos, você poderia comentar brevemente também? Gostaria de ouvir a sua opinião. Eu sempre pensei assim, né? Eu acho que de tanto levar chicotada, de você estar sempre vendo como esse cenário se forma, o poder público nunca se interessou em investir na cultura, porque isso já vem já de longas datas, né? Porque se eles tivessem interesse de investir, eles já tinham investido, né? Seja com projetos, seja com programas, né, que pudesse acolher esses artistas, pudesse dar oportunidade desses artistas trabalharem, né? Tem um exemplo bem claro aqui, né, na minha cidade, que temos uma lei de incentivo à cultura que é engavetada, né? É uma lei que tudo, todo o dinheiro, todos os recursos que entra dentro do poder público, é 3%, ou é 2%, é 5%, aí foi diminuindo, ia para uma conta específica, e essa conta automaticamente ia se desmanchar em projetos, os artistas iam fazer seus projetos, iam mandar, mas é uma lei que nunca saiu, né, do papel, nunca saiu da gaveta, né? Teve um período que a gente tentou lutar como artista para ir contra esse sistema. Quando eu falo sistema, não cito nomes, né? Porque entra um, sai outro, e é o mesmo processo. Eu acho que a questão do artista, ele só tem um caminho, né? Que é ir na garra, fazer por conta própria, tirar do seu bolso, se ele quiser continuar, se ele quiser produzir. Porque o artista é mal visto, né? Quando você vai falar com um vereador, um prefeito, um governador, é como se a gente tivesse uma doença, né? A gente não é bem recebido, a gente não é escutado, a gente ninguém nos escuta, né? E essa questão, acho que o poder público, né? Ele não tem interesse de investir, mas por outro lado os artistas têm que se organizar, né? Não é só dizer, mas ele não quer investir, tudo bem, mas o artista tem que se organizar como artista e em busca dos seus direitos, porque se eu grito sozinho, será eu sozinho. Se vem 12, 10, 30, 50, 100 com o mesmo pensamento, batendo no mesmo tambor, né? E cobrando a mesma coisa, a gente vai ser ouvido, né? Eu acho que falta essa organização também dos artistas, né? De entender, né? E de buscar os seus direitos. Mas o poder público ele nunca se interessou, mas a gente não pode ficar calado, né? Não pode ficar, como a Ilanda falou aí, concordo perfeitamente. A gente tem que ir atrás, tem que correr, saber dos nossos direitos e não ter medo, nem baixar a cabeça. Somos artistas e a gente precisa lutar pela nossa arte. É isso que eu penso.
Gente, que fala rica, né? Tanto a sua quanto a de Alhandra. Eu poderia esquecer esse podcast e continuar aqui com vocês, conversando muito. Como eu falei no início, é um assunto tão complexo, tão longo, que a gente tem nenhuma possibilidade de estar esgotando, né? Porque só vai surgindo outras pautas, outras possibilidades de assuntos, outras coisas para falar. Então, eu queria mais uma vez, né, agradecer aqui ao podcast Nossa Estação, da quinta edição da Virada Cultural de Souza, pelo convite de me colocar aqui como mediador, né, me atrever a mediar uma conversa com artistas tão grandiosos, artistas tão completos, artistas que já estão aí na estrada, na trajetória da arte há muito tempo, vivendo, fazendo, ensinando, compartilhando seus conhecimentos. Então, assim, eu só me sinto realmente muito agradecido aqui com vocês, né, de compartilhar esse momento com vocês, desse podcast. E agradecer a produção da Virada Cultural, da quinta edição da Virada Cultural, né, por colocar a gente aqui nesse espaço de discussão, para que a gente pudesse colocar as nossas histórias, né, e entender através da nossa trajetória, a nossa carreira, os nossos saltos e como que a gente está sobrevivendo a esses abismos, que são tantos, como eu falei, são tantos abismos externos quanto abismos internos, e que a gente ali, enquanto artista, está sempre cavando para que a gente possa dar um salto maior, outro salto maior, e assim está dando a nossa arte de presente para o mundo, o nosso conhecimento de presente para o mundo. Então, muito obrigado, Alhandra, por compartilhar a sua história aqui, enquanto artista, enquanto atriz, enquanto diretora, enquanto, sabe, animadora, porque assim, a Alhandra é uma pessoa muito feliz, então a trupe da Ondinha reverbera isso. Ed Carlos, uma pessoa muito inteligente, às vezes que eu vi Ed Carlos em cena, às vezes que eu vi Ed Carlos ali batendo um papo breve sobre arte, sobre teatro, eu sempre via que era uma coisa muito, que tinha muita carga, que tinha ali uma vasta experiência, então é muito, muito ousado, assim, da minha parte, estar aqui mediando esse diálogo com vocês, porque vocês são realmente artistas grandiosos e que estão colocando presentes artísticos grandiosos também no mundo, no sertão, nos sertões, nas cidades, nas capitais, onde vocês quiserem, porque vocês chegam onde vocês quiserem, com todo o seu conhecimento. Então, obrigado, Alhandra, obrigado, Ed Carlos, obrigado, Getúlio, que está aqui acompanhando a gente nessa gravação. Obrigado, Jofran, que me convidou para fazer parte desse momento. E, mais uma vez, obrigada à Virada Cultural de Souza. Esse foi o podcast Nossa Estação, com a temática Carreiras e Saltos, sobrevivendo aos abismos. Muito obrigado, gente. Até a próxima.